Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje da nossa série do sobrado completo, nós vamos dimensionar a vigota dupla que vai receber a alvenaria do banheiro, tá? Esses dois banheiros aqui, dessas duas suítes, né? A suíte do fundo e a suíte aqui da lateral esquerda, ela tem um banheiro aqui, onde nós colocamos uma laje só, e a alvenaria está sobre a laje. Então, a gente usou o artifício lá de colocar duas vigotas, uma do lado da outra, para conseguir resistir a esses esforços da alvenaria. Tá? Mas aqui a gente poderia até ter colocado uma viga invertida, né? Tem várias formas de se fazer isso, mas a gente optou aqui por uma vigota dupla, né? E também a segunda opção seria uma viga chata, tá? Que eu prefiro, já falei várias vezes para vocês, mas a gente vai dimensionar para vigota dupla e se der tempo eu também faço a verificação aí de uma viga chata, tá? Vamos ver se vai dar tempo. Vamos tentar correr aí. Aqui eu tenho essa alvenaria, que é uma alvenaria que tem 6,24 kN por metro, em uma dimensão aqui de 3 metros, tá? Porque ela não está indo até o eixo da viga. Porém, nós temos que levar essa carga até o eixo da viga. Só que eu não vou considerar 6,24 atravessando aqui a parede. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou abrir aqui a calculadora e vou fazer o seguinte. Vou fazer 6,24 vezes 3 dividido por 3,15, que é a distância entre o eixo de uma viga até o eixo da outra viga. Desse modo, a gente tem uma carga de 5,94. Então, essa é a carga que eu vou utilizar como carga distribuída. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Vou colocar aqui que essa carga distribuída real, vou colocar aqui a carga de cálculo 5,94 kN por metro, tá? Só para vocês não esquecerem aí. Então, eu peguei essa carga total que está distribuída em 3 metros e dividi pelo vão de 3,15. Tá? Diminui um pouquinho a carga, mas é como se eu tivesse pegado essa carga de 6,24 e aplicado para a viga toda, fazendo aí uma ponderação, né, para não considerar 6,24. Tá? Então, eu teria considerando duas cargas de alvenaria aqui nessa viga, que não é real. Né? Então, esse modo aqui diminui um pouquinho a carga, mas é mais próximo da realidade. Então, essa é a carga distribuída que nós vamos aplicar sobre essas duas vigotas, relativa à carga de alvenaria. Tá? Como que chegou nessa carga de alvenaria? É o 5,04 da carga de alvenaria seca, mais as duas faces de revestimento. Cada face de revestimento tem 0,6. Então, dá 1,20 mais 5,04 dá 6,24. Nós falamos isso lá na aula de cargas nas vigas. Certo? Então, essa é a carga que nós vamos utilizar. Entendendo aqui essa parte de carga, a gente pode entender a parte das vigotas duplas. Vigota dupla é isso aqui, ó. Coloquei uma vigota do lado da outra. Eu tenho uma área de influência um pouquinho maior, que nós também vamos considerar lá, e também tenho, neste caso aqui, uma largura maior, de 21 centímetros. A altura útil, continua tudo igual. Só aumentei um pouquinho a largura, consequentemente, aumentei um pouquinho a rigidez aí desse elemento, certo? Consigo espalhar mais armaduras aqui também nessas vigotas, se for o caso. Então, eu consigo trabalhar melhor com esse material. Aí vocês me perguntam, Felipe, se eu tivesse lá uma vigota que não foi calculada com armadura adicional lá na fábrica, o que eu poderia fazer? Vocês podem colocar a armadura aqui em cima, tá? Por exemplo, a vigota já está pronta, você pode colocar uma armadura aqui em cima. Porém,
quando isso acontece, você tem que considerar uma altura útil, que é essa altura aqui, ó, a altura da seção dessa barra aqui até aqui em cima. Em vez de considerar aqueles 10,5, você vai considerar uma altura útil de 0,87, certo? Considerando esse 0,87, você calcula lá e coloca as barras aqui em cima. Por exemplo, lá deu 4 barras de 10 milímetros. Vai lá e coloca as barras aqui em cima. Onde você quiser, coloca as barras aqui, ó, e manda bala, certo? Mas você vai ter que considerar a altura útil um pouquinho menor. Bom, essas são as únicas informações que eu preciso. Eu preciso da largura, que é 21 centímetros, e da faixa de influência, que antes era 42 e agora foi para 54. Porque, apesar dessas vigotas, em teoria, receber apenas a carga de alvenaria, como aqui eu vou ter uma malha de distribuição, né, aquela malha POP, essa malha vai influenciar no carregamento dessa vigota. Ou seja, o carregamento de utilização aqui dessas vigotas da lateral vai gerar uma influência aqui nessas vigotas também. Então, a gente tem que considerar, e eu vou considerar aquela mesma teoria dos 30%, tá? Para não considerar toda a carga, eu vou considerar 30% dessa faixa de influência, certo? Porque está aqui no sentido paralelo, então não tem uma influência direta. Então, vamos lá. Vou calcular aqui, então, a vigota dupla. Vou colocar aqui, ó, vigota dupla, banheiro. Vou colocar banheiros, porque é dos dois banheiros lá. Dados. O que eu tenho de dados aqui? Os dados relativos à seção e aos carregamentos, né? Então, eu vou colocar aqui primeiro as dimensões. BW vai ser 21 centímetros, que é a largura, né, das duas vigotas juntas, 21 centímetros. O H, 12 centímetros, continua igual. E o D, que é a altura útil, vai ser de 10,5 centímetros, também continua igual. Aí eu tenho os dados do carregamento, tem a carga de alvenaria, que eu vou chamar de G, ela tem 5,94 kN por metro. Eu tenho a carga da laje em si, né, que eu vou chamar aqui de Q', que tem 4,25. Porém, esse Q' eu vou multiplicar por 0,3, porque é 30% que eu estou considerando. Tá? Eu estou considerando essas duas vigotas como se fosse uma viga mesmo, tá? Que ela não vai ter uma influência direta com os carregamentos das laterais, né? Então, é por isso que eu estou multiplicando por 0,30. Eu estou pegando a área de influência lá, estou colocando o carregamento total da parede, mas estou pegando apenas 30% do carregamento da carga de utilização, até porque a gente não vai conseguir ocupar o mesmo espaço da parede. Então, por isso que a gente desconsidera a grande parte da carga de utilização. Então, essa é a teoria que eu utilizo, né? E eu costumo fazer assim. Kilonewton por metro quadrado. O L, que é o vão dessa vigota aí, que é de 3,15 metros. Vou colocar aqui uma informação chamada de eixo, que é aquela faixa de influência de 54 centímetros. Então, é 0,54 metros. Encontrando essas informações, eu posso calcular a carga Q definitiva, que é a carga distribuída sobre essas duas vigotas, que vai ser a carga Q, vezes essa informação do eixo, porque eu estou multiplicando a carga Q,
vezes a faixa de influência mais a carga G, que é a carga da parede. Então, eu tenho 6,63 arredondando, 6,63 kN por metro, que é uma carga distribuída. Tá? Então, essa parte é importante entender. Por que eu multipliquei por 0,3, né, para vocês não esquecerem depois. Tá? Felipe multiplicou por 0,3, de onde veio esse 0,3? É o comportamento do painel da laje. Né? Estou considerando essas duas vigotas como vigotas exclusivas para receber a parede, mas, por consequência, ela vai ter um pouquinho de influência das cargas de utilização das laterais, por volta aí de 30%. Então, é isso que a gente está considerando aí. Com isso em mente, posso calcular a cortante. Vou colocar aqui, ó, cortante, que é, como é uma viga biapoiada, o VK, que é o cortante, como eu estou acostumando a chamar, vai ser Q vezes L dividido por 2. Então, eu tenho uma cortante de 10,44 kN. E o momento, vou chamar de MK, que é o Q vezes L ao quadrado dividido por 8, que vai dar 8,22 kNm². Então, já calculei a cortante, já calculei o momento. E aí, teoricamente, já posso calcular a armadura. Para calcular a armadura, utilizando a tabela do KC/KS, vou precisar calcular o KC. KC, BW, vezes D ao quadrado, tudo isso dividido por 1,4 vezes o MK, vezes 100 para eu ajustar as unidades. Estou ajustando as unidades aqui, que antes estava em quilonewton, aqui é quilonewton metro, desculpe. Estava quilonewton metro e eu preciso para quilonewton centímetro. E aí eu tenho um KC de 2,01. Com um KC de 2,01, eu venho aqui na minha tabela do KC/KS, concreto de 30 MPa, e vejam só, o 2 aqui ele deu bem naquela camada que é a chamada camada ideal, né? A faixa ideal dentro aqui dos domínios. Eu estou bem no meio do domínio 3 com 40% do beta-x. Então, eu estou aí numa relação ideal, digamos assim, certo? Mas isso é ideal para vigas, né? Mas para lajes muitas vezes não é tão interessante por conta daquela questão da altura da linha neutra, que tem que ficar dentro da camada de compressão, enfim, mas estamos aí dentro da faixa chamada de ideal. Com essa informação, eu venho aqui no CA50 e vou encontrar o meu KS, que é de 0,028. Então, o meu KS, vou colocar aqui do ladinho, 0,028. O meu beta-x, como a gente viu lá, ele está em 40%, 0,4. Se a gente for calcular aqui, por exemplo, a profundidade da linha neutra, vou colocar um textinho aqui, ó, profundidade da linha neutra, que vai ser x, que é a linha neutra, é d vezes beta-x. Eu tenho 4,2. Vejam só, 4,2. A minha camada de compressão aqui, ela tem 4 centímetros. Certo? 4 centímetros. Como é ideal eu ficar dentro da camada de compressão, eu estou aqui com 4,2, não é tão interessante assim, mas é uma diferença muito pequena, né? 20 milímetros é uma diferença muito pequena. Então, varia, né, de cada um. Eu faria normal, sem problema nenhum, né? Porque, querendo ou não, ele está próximo da camada de compressão, então não fica tão fora da realidade assim. Então, a altura da linha neutra, no pico de momento positivo, tem 4,2. Aí fica a critério de cada um. Como eu não costumo utilizar viga dupla, vigota dupla, né, aí eu já
Eu faria normalmente, mas cabe aí a cada um decidir. Sabendo aí a altura da linha neutra, que ficou um pouquinho fora da camada de compressão, podemos calcular a armadura. Então, cálculo da armadura, que será AS é igual a KS vezes 1.4 vezes MK vezes 100 para ajustar as unidades, vezes dividido por D. Eu tenho uma área de aço necessária de 3,06 centímetros quadrados. Isso é muito? Não, não é muito. Por quê? Vejam só, eu tenho aqui duas vigotas, certo? Duas vigotas para aplicar 3,06 centímetros quadrados. Se eu tenho aqui 4 bitolas de 5 milímetros, eu posso vir aqui e vou fazer AS vezes AS menos 0,20 vezes 4. Porque aí eu vou encontrar a área de aço residual, que é a área de aço que eu preciso completar. Eu tenho 2,26. Se eu colocar, por exemplo, dividir por 2, né, vou colocar aqui o ASR, que é a AS residual. Se eu colocar esse ASR dividido por 2, eu tenho a necessidade de 1,13 centímetros quadrados por vigota. 1,13 centímetros quadrados por vigota, se eu vier aqui na área de aço, na tabela de área de aço, vejam só, eu posso colocar, por exemplo, 3 barras de 8 milímetros, 2 barras de 10 milímetros, posso colocar 4 barras de 6,3 milímetros, tá? Que é o que ficaria mais próximo aqui da área de aço, porque eu tenho 1,13, 1,14, o mais próximo seria 4 barras de 6,3, que dá 1,26 centímetros quadrados. Ou eu posso simplesmente colocar uma barra de 12,5 milímetros, tá? Aí vai variar de cada um. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma barra de 12,5. Vou apagar essas barrinhas aqui, que não interessa para mim. E venho aqui no meio da seção. E vou colocar uma barrinha de 0,125. Vou alinhar ela aqui, com a face de baixo aqui da minha barrinha, tá? Porque eu tenho que respeitar o cobrimento aqui. Então, essa é a barra necessária aí para colocar no projeto. Por quê? Eu precisava de 1,13 e eu coloquei uma barra de 1,25, tá? Que é a barra de 12,5 milímetros. Não é tão comum colocar uma bitola tão grande assim numa vigota, né? Geralmente a gente tenta manter aí com bitolas até 10 milímetros. Mas, como eu disse, você vai ter que conversar com o fornecedor da laje para ver se ele coloca, né? Vai depender do fornecedor isso aí. Acho que o máximo que dá para colocar é 12,5 milímetros, porque a de 16 milímetros já tem, né, mais que o dobro da espessura útil da sapata. Então, fica meio difícil de alocar ela dentro ali da seção, respeitando todos os cobrimentos. Então, 12,5 milímetros é a barra máxima que a gente consegue trabalhar. Então, é isso que a gente fez aqui. Colocou duas barras de 12,5 milímetros, que somadas as barras
de 5 milímetros deu a área de aço que a gente precisa. Lembrando que tem fornecedores que não consideram essas barrinhas aqui, o que eu acho errado, né? Porque se elas estão aqui, é porque a gente tem que considerar. Então aqui nós estamos considerando essas barrinhas de 5 milímetros aqui. Certo? Então essa seria as vigotas duplas para receber a alvenaria aqui em cima. Tá? Mas agora vejam só, nós calculamos lá a vigota padrão com uma barra de 10 milímetros e a vigota dupla deu uma barra de 12 milímetros. Tá? Como que você vai encontrar isso na obra muitas vezes? Né? Principalmente se a vigota já vem no tamanho certinho, você não quer quebrar ela para encontrar qual armadura que tem ali dentro, fica complicado, né? Então a gente pode optar, por exemplo, por uma viga chata. Vou ver quanto tempo de aula tá, para ver se a gente consegue calcular uma viga chata. Ó, dá para calcular uma viga chata aí em uns 5 ou 10 minutos dá para fazer. Ó, chegamos então no veredito aí da vigota dupla. Se eu quisesse calcular uma viga chata, como é que eu faço? Eu vou utilizar os mesmos dados que a gente tinha ali em cima. Vou colocar aqui, ó, viga chata. A viga chata é uma viga que ela, diferente de uma viga convencional, ela tem a seção de maior inércia deitada, né? A dimensão de maior inércia está deitada. Por isso ela tem um pouquinho de deficiência, né, em resistir aos esforços. Mas ela, nesse caso aqui, ela é muito bem-vinda, na minha opinião. Uma viga chata, eu uso uma viga chata com uma largura mínima de 30 centímetros. Por quê? Porque é o tamanho de uma tábua, né? Uma tábua tem 30 centímetros, eu coloco lá uma tábua e uso ela como forma, coloco uma vigota de cada lado e uso ela como forma ali para resistir, para, enfim, concretar essa viga aí. Vou chamar aqui de BW' para não misturar com o BW lá de cima. O H, que eu vou chamar aqui de H', também será 12 centímetros. E o D, que é a altura útil, também será, vou colocar aqui como 10,5 centímetros também. 10,5 centímetros. Vou chamar aqui de D', apesar de ser igual aos valores lá de cima. Com essas informações, e com o momento que eu já tenho aqui, eu posso calcular direto as armaduras, né? Vou pegar aqui o KC e o KS, vou mandar aqui para baixo. E só vou alterar aqui para BW', para D'. E aí eu tenho o KC, que deu 2,87. Se eu vier aqui na tabela do KC-KS, 2,87, tenho 2,8 aqui, ó, dá 0,26 o meu KS, 0,026. Vejam só, o meu BW, apesar dessa questão da viga chata depender daquela parte da camada de compressão, porque vai ser uma seção maciça, né? Mas ela deu um beta-x 2,8 de 0,28. Então deu um beta-x bem menor. Mas para a gente aqui vai ser indiferente. E aí a armadura, vou chamar aqui de AS', que vai ser o KS, que eu vou chamar aqui de KS' também, e o KC, KC', KS', vezes 1,4 vezes MK, vezes 100 para ajustar a unidade, dividido por D'. E aí eu tenho uma armadura de 2,85 centímetros quadrados. Tá? 2,85 centímetros quadrados. Se eu vier aqui, por exemplo, eu teria que a viga chata, ela é uma viga de 12 por 30. Certo? Então aqui tem 30, 0,30 por 12 centímetros. Tá? Então essa é a viga chata. Então é uma viga boa até, se a gente for ver, né? Eu tenho 30 centímetros para colocar essas armaduras aqui que eu calculei.
2,85 centímetros quadrados. Se eu vier aqui na tabela de aço, 2,85, eu posso colocar 4 barras de 10 milímetros, eu posso colocar 6 barras de 8 milímetros para cobrir aquela área de aço, né? 6 barras de 8 milímetros é interessante, porque eu tenho um espaço legal para trabalhar lá, né? Mas eu vou trabalhar aqui com 4 barras de 10 milímetros, certo? Então, eu venho aqui, vou fazer aqui uma bitola de 10 milímetros, vou ter que deixar um espaçamento aqui, que eu vou deixar um espaçamento de 0,3, de 0,2,5, vai? Porque eu considerei lá 10,5, né? Então, eu vou ter que deixar um espaçamento aqui de 0,2,5. Offset 0,25. Esse aqui vai ser o meu estribo. E eu venho aqui e coloco a minha armadura aqui, ó. 4 barras de 10 milímetros. Uma aqui nesse canto e 2 aqui no meinho aqui, ó. Só mais ou menos, não estou nem fazendo meio no zóio. E aqui em cima eu coloco 2 porta-estribo, só para facilitar a montagem, tá? 2 porta-estribo, que pode ser uma bitolinha de 8 milímetros. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei 10 milímetros, mas pode ser de 8 milímetros. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de viga, tá? É uma questão que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com vigotas, apesar de ser mais fácil, mas eu gosto de trabalhar isso aqui. Daí eu chamo isso aqui no projeto de RF. RF. Por quê? Reforço de laje. Porque esse reforço de laje, ele é fácil de identificar, porque eu coloco lá como uma faixa achurada no projeto, né? Diferente das vigotas, né? Se colocar vigota dupla lá no projeto, se você não fizer uma indicação bem legal, o cara acaba esquecendo e manda bala lá na disposição normal das vigotas e não está nem vendo. No RF, vocês vão ver do detalhamento lá no final do curso, que eu vou fazer um detalhamento, que eu vou usar o RF, e ele é bem destacado, então fica fácil de enxergar. Eu vou aproveitar que a gente calculou a viga chata, e eu vou fazer uma aula, vou postar uma aula sobre o dimensionamento dos estribos dessa viga chata, tá? Vai ser uma aula extra. Provavelmente eu posto junto aí com essa aula aqui que vocês estão vendo. Tá? Uma aula extra, simplesmente calculando os estribos. Tá? A gente vai falar bastante de estribo quando estiver falando de viga, mas aqui também é interessante falar, porque eu preciso também calcular esses estribos aqui da viga chata. Certo? Então é assim que eu costumo fazer, tá, galera? Vocês podem optar aí por trabalhar com vigota dupla ou viga chata. Fica a critério de vocês. Certo? Então é isso aí. Calculamos aí. Vou deixar esse roteirinho para vocês verificarem aí, estudarem e acompanharem as aulas aí que virão. Certo? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, como sempre, deixe aí nos comentários. E se você está gostando desse conteúdo, por favor, não deixe de curtir, se possível, compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!